Como é bom ter um relacionamento. E deve ser mesmo, deve ser incrível se casar com a pessoa certa, namorar com a pessoa certa. Deve ser algo realmente maravilhoso. E, bom, eu quis vir falar desse assunto aqui, primeiramente falar para vocês, e quero incluir Deus nesse assunto de relacionamento em si. Acredito que grande parte deseja muito ter um relacionamento, até mesmo para aquele que fica falando que não tem, não quer nada, no fundo quer alguma coisinha, tenho certeza. É difícil não querer, é difícil quando você olha um casal, um casal muito bem feliz, muito bem alegre, com filhos, um casal que você percebe que realmente tem Deus ali envolvido, você olha e fala, pô, é bacana. E eu justamente queria vir falar sobre relacionamento, o quanto a gente também deve ter cuidado. Eu, para ser sincero, eu nem namoro e ainda nunca namorei, mas é claro, tenho vontade, tenho desejo, mas também estou em paz, tentando fazer o que precisa ser feito no dia de hoje e deixa com Deus essa coisa. Inclusive, por falar em Deus nessa coisa, nesse relacionamento, que vai ser uma filha dele, um ponto importante é uma mensagem breve, porque não é o foco central, eu quero falar mais da importância, pelo menos da qual eu vejo um relacionamento. Fique em paz em relação à tua mulher, porque para mim, na minha vida, eu percebo que nada é por acaso, porque tudo inclui Deus e eu percebo quanto tudo se move através dele. Ele tem conhecimento e sabedoria de tudo que acontece neste mundo, e principalmente com você, principalmente com os filhos dele. Então, não se preocupe com a tua mulher, ela vai vir muito em breve, não precisa forçar nada, não precisa buscar desesperadamente. Tem até aquela, é, como fala, aquela reflexão que o povo fala, ah, quem busca muito nada encontra, e quem parece que nada busca sempre encontra, sabe? É um pouco desse sentido, mas é deixar a vida fluir, deixar seguir normalmente e as coisas irão ocorrer. Então, ainda mais uma mulher de Deus, uma filha dele, ou filho dele, né? Não sei quem tá vendo esse vídeo, pode ser tanto homem quanto mulher, mas de que não se preocupe, aquilo que é de você na tua vida vai estar reservado. E Deus gosta muito da união entre dois, né? Porque, querendo ou não, floresce bastante o propósito entre ambos e também, principalmente, procria outros filhos que serão mais de Deus do que propriamente de nós, né? Mas o que eu queria falar não era nem sobre isso, era só um recado para apaziguar mesmo em relação ao relacionamento, mas o que eu queria falar mesmo era sobre o quanto a gente tem que ter cuidado, porque é muito importante isso, o quanto a gente também não tentar se apegar por carência, né, de querer só por suprir alguma coisa, na verdade não, tem que ser Deus aí no teu coração primeiro, e depois um relacionamento que só vai fortalecer ainda mais o que você já tem com Deus, mas não pode preencher uma lacuna que é para ser de Deus, ou até mesmo a sua vida, podemos assim dizer. Então, tenha cuidado em buscar um relacionamento só por carência, é muito perigoso, e você, no fim das contas, não percebe a cilada que pode isso acontecer e você só vai sofrer as consequências depois desse relacionamento, se der certo, ou caso não der certo, enfim. E outro fator que eu queria colocar como importante, mesmo eu não tendo nenhum relacionamento, eu acredito muito realmente nessa visão que eu tenho. Posso estar enganado, mas eu gostaria de passar essa visão para vocês, que é a de escolher bem e com calma e com paciência. É uma das, ou se não, a decisão provavelmente mais importante da tua vida, porque o casamento vai te colocar como uma mulher. E eu só vou colocar num cenário para vocês entenderem das coisas dando errado, só para vocês verem o nível que pode acontecer. Mas não acreditem que pode acontecer isso. Só estou dizendo, eu só quero usar esse exemplo para dar importância devida ao casamento. Vamos supor que você casou, tudo mais, tudo certinho no começo, bababá, nos primeiros anos ali maravilhoso, mas você percebeu que vocês realmente têm jeitos, gostos diferentes, as coisas não estão fluindo do mesmo jeito, mas vocês já estão casados há um bom tempo, já estão com uns filhos, ou um filho pelo menos, enfim. E vamos supor que no pior dos cenários possível realmente teve um divórcio. Assim, primeiramente, já complicou muito a situação só de falar essa palavra, divórcio, né? Mas eu quero dar a visão que é pior do que parece. Não querendo assustar ninguém para deixar de casar, mas é o que eu tô falando de ter cuidado, de escolher muito bem e de pedir ajuda para escolher muito bem, pedir ajuda de Deus para escolher muito bem. Porque, primeiramente, não que você vai destruir a sua vida e a vida da sua parceira, mas você vai complicar bastante a vida de vocês, né? Então tem esse ponto. Vocês vão sofrer, vai ter tristeza, vai ter tudo mais, tudo isso que é ruim, que a gente
deve imaginar como deve ser, mas você provavelmente vai afetar a família dela como um todo e a sua família como um todo. Então, os seus antepassados vão ser meio que afetados, podemos assim dizer, entre aspas, mas principalmente aqueles que vão te suceder, os seus filhos, os seus netos, porque imagina como vai ser a criação dessa criança, imagina como vai ser a criação do seu próprio filho, mesmo que você tente estar muito presente, vocês dois juntos, tentando criar muito bem eles, ainda assim faz falta, ainda assim eles vão ter uma visão, talvez, dependendo da idade, traumática, que vai afetar futuramente, talvez, o relacionamento deles com outras pessoas, e às vezes o ciclo pode até repetir, pode acontecer dos seus filhos para os seus netos, e dos seus netos para os bisnetos, e assim vai. Então, isso se torna um jogo, não é um jogo, né, mas se torna um assunto muito sério a ser tratado, de quanto você deve ter cuidado com a pessoa com que realmente vai se casar. Não no sentido de ter cuidado, ficar ser uma espécie de um segurança, ficar vigiando essa pessoa 24 horas, enfim, nada do gênero, mas ter cuidado e escolher bem, melhor dizendo. Seria a melhor forma de falar essa palavra, escolher realmente muito bem quem vai ser a pessoa na qual tu vai se relacionar. Porque é o que eu falei, o agora pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser apaixonante, mas lá na frente, que realmente pode estar o verdadeiro problema, o verdadeiro BO da situação. Então, só um aviso, só um alerta. Fiquem em paz em relação a quem vai ser escolhido por Deus para te ajudar na caminhada dele. Tanto você, mulher que quer ter um homem, um maridão de Deus, e tanto você, homem que quer ter uma mulher, uma esposa de Deus. Fique em paz nesse sentido, porque ele com certeza vai te proporcionar aquilo que vai ser melhor para ti, principalmente para seguir com o propósito que Deus tem na vida de vocês dois, e até mesmo posteriormente para criação aí, quem sabe, de futuros filhos dele. Mas também vá com calma, vá com paciência, vá com cuidado. Não tente preencher uma lacuna que não deve ser preenchida da parte de Deus. Busque também sempre conversar com a pessoa de diversos assuntos. Hoje em dia é bastante importante, eu diria isso, para ver se realmente os gostos batem, as ideias batem, tudo meio que encaixa. Essa história de os opostos se atraem, eu acredito que é besteira e é ridículo. Tenha cuidado com isso. Provavelmente vai dar muito errado lá na frente, pelo menos essa é a minha visão, né? E é isso. Bom, queria falar essa visão para vocês. Se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, algum conselho, por favor, fale aí nos comentários também. Sempre bom ter opiniões diferentes, conversar com diferentes. Se discordar alguma coisa também podem falar. Se tiverem alguma outra visão de mundo também, pode citar. Como eu disse, sempre interessante conversar, debater, ter ideias, opiniões, é claro, sempre com respeito, por favor. Mas a ideia é essa, que eu queria passar, em geral, sobre relacionamento como um todo, mas principalmente a atenção que a gente deve ter, porque o quanto a gente lá na frente pode apanhar e pode sofrer. Principalmente não apenas nós, mas como aqueles que virão depois de nós, as nossas famílias, que já, enfim. Bom, o vídeo de hoje era isso. Tentei fazer de uma forma um pouco mais descontraída do que geralmente faço. Espero que tenham gostado. E, bom, era isso. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.